Olá, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Sim, dizemos para você, venha estar conosco com muita alegria. Recebemos cada um de vocês. E já deu o seu like? Sempre lembramos desta oportunidade especial, né? Ao entrar, curte o canal Quadrangular Penha, né? Você dá aquele like e aí significa que você está gostando, está conosco. E vamos aproveitar esta oportunidade para convidar os nossos amigos, aquele que você gostaria que estivesse conosco. Envie esse link que você recebeu. Diga que o culto está começando e é um prazer receber cada um deles, né? Envie aí para amigos, familiares, vizinhos e diga, ó, vem estar conosco, vamos cultuar. E para que eles também entrem e dê o like. Fala para ele, ó, ao entrar, curte o canal Quadrangular Penha, dá o seu like, é muito bom. Queremos dar boas-vindas a vocês que estão conosco. Olá, irmão José Cristiano, a Maria Totti, a Marci, a irmã Cristina. Como é bom receber cada um de vocês. A irmã Olandina, o irmão Rafael, também a irmã Iraci, o irmão Erenaldo, a Márcia e a Miriam Abreu. Você, a Karine Borges, que está sempre conosco também, a Áurea Neves Góes, Francisca Cantoia, olá Gigi, com seus pais, Giane, Vanderlei, a Lindaura, Fátima Patrício, olá também para Terezinha Nunes, com a irmã Hermínia, Edilene Genari, a Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, também a Riselda, ao Rogério Dantas, Pastor Cristiano, a Lisli, ao Eli, a Sandra, Edson Bosniak e a Marisa Ávila Góes. Cada um de vocês são muito bem-vindos neste culto. Queremos então desejar que a paz seja com você. Que a paz esteja aí no seu lar, ou no trabalho, no caminho, onde você estiver. Nós vamos agora orar para entregar este culto ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, não fique com o seu olho aberto, mas que o seu pensamento possa estar no trono do Senhor que ouve as nossas orações. Amém? Deus querido, Deus amado, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e por esse momento em que nós podemos entrar na Tua presença para cultuar, dizer que o Senhor é o nosso Deus. E a Ti queremos dar glória, a Ti queremos dar honra, louvor. O Senhor tem sido tão bom para conosco, né? A Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou tanto que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, por isso aqui estamos. Então agradecemos, por isso agora com os nossos irmãos, mesmo que à distância, nós nos reunimos para te adorar, para te invocar, bendizer o teu santo nome. Abençoa este culto, Pai, que fazemos para o Senhor, e abençoa cada um dos irmãos que está conosco, aqueles que vão chegar. Recebe agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nosso Deus, a Ele todo louvor. Então vamos cantar louvor ao Senhor? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
amor dele. Teu amor não muda. Se o choro, Choro dura, a alegria vem noite, pela alegria manhã. vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha nunca. O amor dele não falha nunca. Louve o Senhor, aplauda ele. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvar a Deus é sempre bom, né? Cantar louvores ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz, né? Quem está alegre, cante. Então, cantar louvor nos faz chegar mais perto do nosso Deus. Quero dar agora uns avisos para você. Convite. Amanhã, às 15 horas, é a Tarde da Bênção. Culto presencial. Venha participar. E às 20 horas, culto presencial, culto de propósito. Então, se você está precisando de alguma coisa, faça um propósito de estar 7 quintas-feiras aqui e o Senhor responde a sua oração. E você pode trazer uma garrafa de água para se tornar águas que saram. E se alguém não pode estar aqui, traz a peça de roupa que você vai trazer para ela ser abençoada e levar a bênção para ele, documentos, fotos, tudo ali coloca na mesa para receber oração. Então, amanhã nós temos 2 cultos presenciais, é muito gostoso, tá? Participe às 15 e às 20 horas. Sábado nós temos devocional de jovens. Sim, você que é jovem, tem 18 anos para cima, você venha participar às 19 horas, devocional de jovens. O Fernando e a Dani convidam vocês, é muito bom, né? Para que você venha crescer, traga seus amigos, convide, ó, vamos lá, num tempo gostoso, numa devocional dinâmicas, é especial. E domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto presencial. Comece a sua semana em oração, é muito bom. Os obreiros Giane e Vanderlei estão aqui ministrando no culto e convidam vocês para participar. Venha, domingo, 9 horas da manhã, culto presencial de oração. E aí, no domingo, às 17 horas, nós temos devocional de adolescentes. Você que tem de 13 a 17 anos, venha participar também. Convide seus amigos da escola, aí do condomínio, da vizinhança, para estarem aqui. A Lisle, a presidente, convida vocês para participar às 17 horas no domingo. E aí, domingo, às 18 horas, nós temos o culto da família. E este culto da família é para que você reúne toda a sua família e venha participar. Após o louvor, as crianças vão para o culto Kids e os juniores para o culto deles lá, Juniec, né? O culto dos juniores, aonde eles vão receber a palavra de acordo com aquilo que eles vão guardar no coração. Louvamos a Deus pelas professoras que se dedicam com todo amor para levar para eles, é muito bom. E nós que temos de 13 a 17 anos, para cima, aliás, né? 13 anos para cima, ficamos aqui no culto, adorando, invocando. Então, culto da família, participe, tá? É muito bom. E também eu quero convidar você, mulher, você que é mulher, do Grupo Missionário de Mulheres, às terças-feiras nós temos devocional de mulheres. É muito gostoso, tá? Nosso grupo tá aí vivo, ó. Toda terça-feira, às 20 horas, devocional de mulheres. E agora, não são só as mulheres. Às terças-feiras, 20 horas, também tem devocional de homens. Nós, mulheres, ficamos numa sala e os homens na outra. O Ailton está convidando vocês. Então, venha participar, homens. Pega a sua esposa e vem. As mulheres vão para devocional.
delas e os homens, tá? Então você que é homem, participe da devocional. E nós estamos muito felizes, né, que a Igreja do Evangelho Quadrangular está nesta campanha 21 dias de jejum da vitória. Hoje estamos no 10º dia, hein? Está firme? Permaneça firme, porque o nosso Deus, Ele lá do céu, Ele inclina os ouvidos. O Senhor, Ele se agrada quando o povo dele se coloca num propósito. E nós estamos felizes porque a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Então o Senhor está ouvindo as nossas orações. Participe, né? Permaneça firme. Hoje, o 10º dia que estamos aí, louvado seja o Senhor, para a glória e honra do nosso Deus. E então vamos agora passar para a palavra do Senhor. Queremos ministrar a palavra de Deus agora, que você abra o seu coração para receber aquilo que Ele tem para nós. Como nós estamos aqui meditando, a semana passada nós pudemos falar, né, de quando o Senhor se manifestou, quando Jesus ainda estava ressurreto, estava aqui, aí logo Ele foi para o céu. E quando Jesus foi para o céu, ele deixou, né, o Espírito Santo, disse para eles, buscar, e foram cheios. E hoje eu quero ler com você o que aconteceu lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Logo o que aconteceu, algo assim que vem de Deus, como são boas as coisas do Senhor, que Ele se manifesta no meio daqueles que fazem a vontade dEle. Então, Atos, capítulo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, olha que coisa gostosa, né? Lá ia Pedro e João ao templo para adorar ao Senhor. E aqui quando diz eles estavam indo na hora 9ª, é a tarde da bênção, porque eram as 15 horas que eles estavam indo. Começavam a contar a hora 6 horas da manhã. Então eles estavam indo às 3 horas da tarde para adorar ao Senhor. Todos iam lá nesse momento para fazer um momento de adoração. Que coisa boa, né? A melhor coisa da nossa vida é quando a gente para tudo e fala: agora eu vou cultuar, eu vou para a igreja. Então deixamos todas as coisas e vamos ao templo, que é a casa do Senhor. Isso é muito bom. E lá iam Pedro e João, né? Subiam ao templo nessa hora da oração, às 15 horas. E existia uma pessoa que desde o ventre da sua mãe ele nasceu coxo, né? Já nasceu com as pernas ali travadas.
e todos os dias colocavam ele na porta do templo para ele pedir uma esmola. Não é fácil isso, né? A vida desta pessoa era isso, ficar na porta pedindo esmola. E lá estava indo Pedro e João para adoração, para oração, e ele então volta-se para eles e esperou que deles ele ia receber uma esmola, porque era o que acontecia de todas as pessoas, era todos os dias assim para ele. Mas aí acontece algo tão especial. Pedro olha e fala para ele: olha para nós, né? É importante isso. Ele fala: olha para nós. Quer dizer, ele precisava parar e dar atenção. E ele vai dizer esta frase tão especial, revestida do poder de Deus. Fita os olhos nele e diz: olha, nós não temos nem prata, nem ouro, mas o que nós temos, isso eu te dou. Que coisa especial! O que temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, o poder que estava na vida de Pedro era o poder de Jesus Cristo, o Nazareno, né? Porque ele tinha nascido naquela região, por isso falava assim. Mas era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então Pedro fala: olha, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo, imediatamente, ali aquelas pernas começaram a pegar força. Ele se levantou, Pedro ajudou ele a ficar em pé, João, eles ajudaram, ele ficou em pé. E os seus pés pegaram força, pisou, calcou ali o pé no chão. Que coisa maravilhosa! Você consegue imaginar isso? Alguém que nunca tinha feito isso, agora ele tinha força, poder, e ele começou a saltar. Ele começou a pular de alegria. Que coisa maravilhosa! E aí então Pedro e Tiago foram entrar e João, aliás, foram entrar no templo, e ele foi junto, e saltando e pulando, e todos ficaram maravilhados de olhar, porque conheciam que ele era aquele que só ficava ali ajoelhado, pedindo esmola, e agora ele saltava, todos estavam maravilhados, querendo entender o que aconteceu, de onde vinha isso, o porquê daquelas coisas. É interessante, né, o ser humano, que muitas vezes, né, já tinha ouvido Jesus fazer isso, muitos ali já tinham até visto milagres, mas não estavam entendendo. Eles agora sabiam que Jesus não estava fisicamente entre eles, talvez achassem que isso não ia mais acontecer. Mas aí veja o que diz no versículo 11, o que Pedro vai responder para eles, né? Olha só: apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Olha só, irmãos, veja que coisa maravilhosa, né?
imediatamente aquele homem que agora estava firme com seus pés começou a acompanhar os Pedro e João. Falou: vou ficar com eles porque coisa boa vem desses homens. Como é bom, né? Você estar perto da onde pessoas que vão trazer bênção para a sua vida. Isso é muito importante, que nós venhamos entender, né? Aonde caminhar, com quem caminhar. Mas todos que estavam ali começaram a olhar para Pedro e João e ficaram vendo o que é isso, o que vai. E aí então Pedro responde claramente: por que vocês estão achando? Isso não veio de mim, não veio do João, não veio das nossas mãos. Vocês estão achando, sabe, isso é importante também, né? O apóstolo ali, ele foi revestido pelo poder de Deus e não se envaideceu, mas reconheceu claramente que o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o revestiu ali através do seu Espírito Santo para continuar fazendo a obra que Jesus estava realizando quando esteve aqui entre nós. Coisa maravilhosa. Então ele diz: por que vocês estão estranhando? Ah, esta obra que aconteceu aqui foi aquela que Jesus estava realizando aqui. Jesus que esteve entre nós fez estas coisas, mas vocês não aceitaram. Vocês, ao contrário, né, entregaram ele, entregaram para Pilatos, pediram que o crucificasse. Vocês negaram Jesus. Ele falou: Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que esteve entre nós realizando, mas vocês negaram. Pilatos até disse: olha, não, eu lavo as minhas mãos, mas vocês não falaram: não, nós não queremos, crucifica. Vocês escolheram um que foi homicida, né? Vocês preferiram Barrabás do que o Cristo, Filho de Deus. Então, Pilatos, que estava temente ao Senhor, mas o povo que tinha visto Jesus realizar milagres, e ao contrário disso estava dizendo: não, crucifica, crucifica. Então Pedro começou a esclarecer todas as coisas para eles, porque eles estavam ali olhando e não entendendo nada. Então imagina, aquelas palavras foram fortes naquele momento. Eles começaram a ver que tinham crucificado Jesus, mas o Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que estava pronto para derramar do poder dele através do Espírito Santo. Mas tudo isso só vem através daquele que tem fé, daquele que precisa fazer a primeira coisa. Nós precisamos fazer: reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o amor de Deus para conosco, porque diz a Bíblia, né, que o nosso Deus amou a nós de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para vir a este mundo, se entregar na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, o preço que nós não poderíamos pagar, mas Jesus pagou esse preço por nós. Então a primeira coisa da nossa vida é reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o amor de Deus por nós, Ele se entregou. Então nós reconhecemos, e aí nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, pedimos perdão para o Senhor Jesus, e aí então Ele começa a andar conosco, né? Ele envia o Espírito Santo sobre a nossa vida, então vai abrindo os nossos olhos espirituais para mostrar que agora nós precisamos caminhar pela fé, e não pelas coisas dessa vida, não olhando para as coisas que estão aqui, porque as coisas dessa vida, elas são temporárias, as coisas dessa vida, elas vêm nos prender, as coisas dessa vida, as coisas da terra, elas se corrompem, e elas fazem que muitas vezes você, ao invés de ir à frente, você fica até parado no caminho ou vai para trás. Mas quando nós reconhecemos Jesus Cristo, entregamos nossa vida para Ele, nós pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Então Jesus vem, mora na nossa vida.
ele começa a entrar dentro de nós e fazer o novo de Deus. E os milagres do Senhor começam a acontecer. Esse momento que Pedro e João estavam ali, aconteceu esse milagre para que todos pudessem ver e pudessem reconhecer que eles escolheram totalmente errado. Escolheram Barrabás e não Jesus. E que eles precisavam agora se entregar ao Senhor, reconhecer Jesus e buscar Jesus, porque aquele que vive com Jesus Cristo dentro do seu coração, o poder de Deus começa a habitar e a fazer coisas extraordinárias, sabe, queridos? Você, tendo Jesus na sua vida, saiba que você pode, com muita fé, orar. Quando você coloca a tua fé em ação, o Senhor responde. Por isso a nossa igreja está nessa campanha, né? Estamos aí nos 21 dias de jejum da vitória. Porque nós sabemos que clamamos, nós sabemos que invocamos, e o Senhor que é vivo, Ele responde. O Senhor que é vivo está sempre pronto a agir através daquele que se coloca diante dele. Coisa maravilhosa fez Pedro ali, dizendo: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Ele reconhecia o que ele tinha, o poder de Deus sobre a vida dele. E isso que Pedro tinha, hoje eu e você, quando recebemos Jesus Cristo na nossa vida, quando você abre a tua vida diante do Senhor, reconhece que Ele é o Senhor, pede perdão e começa a caminhar com Ele, o poder dele começa a habitar dentro de você, para que você, na sua caminhada, para que você, no meio das circunstâncias que aparecem, você não fique parado, mas você permaneça olhando para Jesus e continue, né? Por isso estamos com o nosso lema: avante e sem parar. Continue olhando para Cristo, continue buscando, e aí o poder que vem do Senhor, ele vai se manifestar na sua vida, para que você ore e as pessoas sejam curadas, para que você manifeste o poder de Deus. Mas isso é para aquele que é totalmente se coloca diante do Senhor. E primeira coisa, não se envaidece. Veja, Pedro não se envaideceu, falou: isso não veio de nós, não. Isso veio do Senhor. Nós não devemos nos envaidecer, não. Nós devemos somente reconhecer quem é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E coisa maravilhosa que Ele é, de acordo com nós vemos na palavra de Deus, e isso tem acontecido, acontece todos os dias para aqueles que abrem o coração para Ele e reconhece quem Ele é. Ele vem, mora dentro de nós e reveste a nossa vida do poder de Deus, para que aonde você vá, você possa orar, você possa clamar, você possa evangelizar, falar de Jesus Cristo. E aí aquele que receber vai receber este poder sobre a vida dele. Coisa maravilhosa é o poder do nosso Deus. Ele é ilimitado e está sempre pronto a agir para aquele que abre o seu coração, se humilha diante da potente mão de Deus. E aí vem a graça do Senhor, para que aonde você passar, você possa levar o poder do Senhor. A nossa vida, ela está totalmente, quando colocada diante do Senhor, pronta para exalar a bênção do Senhor, para exalar a palavra do Senhor, o poder de Deus. E você vai ser, sabe o que? Um instrumento do Senhor. Um instrumento para levar aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde, na vizinhança, aonde você passar. Leve o poder de Deus sobre a sua vida e você vai ver a glória do Senhor se manifestar, aquilo que Ele faz. E quando alguém quiser jogar para você, você fala: não vem de mim, é do poder do Espírito de Deus. Que eu e você venhamos na nossa caminhada, Veja, Pedro e João estavam caminhando, indo ao templo. Então que o Senhor,
Ele quer nos usar na nossa caminhada. Seja onde você estiver indo, onde você estiver, que você possa abrir a sua vida para ser um instrumento do Senhor. Deixar manifestar o poder de Deus sobre você, para que onde você passar, aqueles que estiverem ao seu lado precisando, você diz: eu vou orar por você. Eu não tenho nada de mim, mas eu tenho do Senhor. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqueles que o buscam, aqueles que o reconhecem e dizem: Senhor, vem morar em mim, Ele manifesta esse poder para que nós venhamos ser instrumentos do Senhor aonde passarmos. Leve esta mensagem, leve a unção do Senhor e você verá que você vai orar e o Senhor responde e o poder de Deus vai se manifestar e os milagres vão acontecer, porque como é bom confiar num Deus de milagres, um Deus que opera poderosamente, que responde a nossa oração. Mantenha vivo essa chama dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. Ele faz produzir nesta chama viva, que você sabe que você não tem nada de você, mas tem do poder de Deus para orar por aqueles que estão ao nosso redor. E mais nós estamos vendo que as pessoas estão precisando da nossa oração. Então ore pelas pessoas, leve a palavra de Deus, né? Estamos aí firmes no jejum da vitória. Para quê? Para nos aproximarmos mais do Senhor, recebermos mais do poder de Deus. Então nós precisamos buscar, clamar, e aí o Senhor vai usar as nossas vidas para sermos bênção. Amém? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar o alto preço naquela cruz. E quando nós reconhecemos que nós precisamos dele, nos entregamos a ele. O Senhor dá o seu poder, o seu Espírito Santo para habitar em nós. E que nós venhamos, Senhor, usufruir deste poder, que nós venhamos desfrutar, aonde passarmos, levarmos o poder do Senhor, orarmos pelas pessoas, clamarmos, que nós sejamos bênçãos, Senhor, que nós venhamos sempre reconhecer que vem do Senhor, o Todo-Poderoso. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos pelo seu poder, pela sua graça. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Ele. Então vamos continuar, vamos receber oração. Muitas coisas boas ainda vão acontecer aqui neste culto. Queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer aos nossos pastores queridos, pastor Antônio Alfredo, pastor Alessandra, toda a família Anholeto, né? Amigos que eu tenho há muitos anos, essa igreja linda aqui da Penha. Paz seja convosco, estamos juntos mais uma vez e eu quero orar agora, quero orar pelas nossas autoridades, quero orar pelo nosso país, quero orar aqui pedindo a Deus que Ele estenda a sua mão poderosa sobre nós, porque nós não vivemos daquilo que o mundo fala, não são as notícias sobre política, sobre economia que regem a nossa vida, nós vivemos pela palavra do Senhor e a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos declarar juntos que Deus ele é o Senhor do Brasil. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós oramos a Ti agora. Colocamos diante de Ti a nossa nação, nosso país, aquilo que nós chamamos de pátria, que amamos, Senhor. Nós queremos abençoar este solo e queremos abençoar esse povo. Pai, desde os lugares mais altos das autoridades, aqueles que estão em lugar de eminência, nós cumprimos o Teu chamado bíblico de orar e honrar as nossas autoridades. E através deles, Senhor, de maneira não partidária, de maneira não politizada, mas nós queremos abençoar o povo do Brasil, toda a nossa nação. Pedimos que o Senhor esteja em todos os lugares do nosso país, todos os lugares da nossa sociedade, que o Senhor possa entrar nos lugares de tomada
tomada de decisão, nos palácios de poder, nos hospitais, nos cartórios, nos lugares de poder judiciário, que a tua mão poderosa esteja nas escolas, cuidando, Senhor, dos professores e das crianças, nas faculdades onde estão os nossos jovens, que a tua mão poderosa estendida sobre nós traga poder do Espírito Santo sobre o Brasil. O Brasil é um país abençoado, o Brasil é um país de riquezas naturais, que o Senhor traga à existência, Senhor, a prosperidade, a alegria, a justiça social. Nós oramos, Pai, porque cremos que o Senhor é aquele que dá a resposta, é aquele que faz o milagre, e o Senhor tem milagres abençoadores pelo nosso país e pelas nossas autoridades. Nós oramos pelo povo brasileiro. Esse ano nós temos uma decisão importante na área de cidadania e oramos para que o Senhor traga discernimento, traga entendimento, para que nós possamos escolher as nossas autoridades. Senhor, nós oramos também pela igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja que está inserida nesta grande nação, a igreja que tem se unido para pregar o Evangelho em todos os estados, nos 4 cantos desse país. Abençoa os nossos líderes, pastor Mário de Oliveira, todo o Conselho Nacional, pastor Antônio Carlos Estefan e todo o Conselho Estadual. Pedimos que o Senhor abençoe nossos representantes na área de cidadania, pastor Carlos César no Tribunal de Contas, pastor Jefferson Campos, nosso deputado federal, pastores que estão em todo o estado de São Paulo como vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, que são irmãos pastores quadrangulares, que estão nesses lugares de autoridade, de iminência, que o Senhor possa abençoar os nossos superintendentes, pastores titulares. Nós somos, Senhor, 2.000 igrejas no estado de São Paulo e todos precisamos da tua mão poderosa e da tua santa presença. Que o Senhor esteja, Senhor, no nosso projeto de cidadania, projeto de missões, projetos sociais, que tudo esteja sendo visitado agora pela mão poderosa do Senhor, e através dessa visitação o Senhor alcance cada família, cada casa, cada lar, cada pessoa quadrangular, cada um que me ouve nesta live, que sejamos abençoados como a bênção do Salmo 133. O Senhor derrama do céu sobre a cabeça, na barba, na gola e na orla das vestes. Que o Brasil sendo abençoado, a igreja quadrangular sendo abençoada, todos os pastores e todos os membros da igreja, todos aqueles que me ouvem nessa live, recebam uma bênção poderosa do Senhor. Assim nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, se você estiver na rua, no carro, no avião, na bicicleta, na moto, no skate, no metrô, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Nós nos reunimos para exaltar, para engrandecer o nome daquele que era, daquele que é e sempre será. Hebreus 13:8 diz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, que a nossa fundadora fez questão que estivesse sempre em todos os nossos tempos escrito isso, como orientação, para que ninguém se esquecesse que Ele é eterno. E é por isso que estamos aqui para engrandecer e para adorá-lo, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E é gostoso poder sermos agradáveis a Deus, né? Que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E é o que desejo a você,
Nessa hora, eu quero orar para que Deus fortaleça o seu coração, para que Deus fortaleça a sua mente, para que Deus te dê renovo de alma, de espírito, de corpo. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, o próprio Jesus nos deixou que a alma cansa, e Ele disse: vinde após mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nesta hora eu oro para que o poder e a autoridade do nome de Jesus encontre estas vidas que estão aflitas, cansadas ou abatidas, para que haja restauração, para que haja renovo, para que o seu bálsamo fortaleça-os de esperança e de fé, para que eles creiam que o Senhor trará a vitória, que o Senhor não os abandonou no caminho ou não os deixou de lado, mas na certeza das suas palavras que dizem: eu fui quem vos escolhi, e vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Que mesmo em tempos de luta, haja paz nesses corações, meu Senhor. Em tempos de dificuldade, haja a segurança da manifestação do seu poder, haja o renovo. Eu oro pela autoridade do nome de Jesus que isso aconteça agora. Cesse agora todo este mover dos ventos da vida, das tempestades, das enfermidades. Se afaste agora deste lugar, deste lar representado. No nome de Jesus, vá embora a enfermidade que está alojada no corpo. Aonde você estiver alojada, se afaste agora. Espírito de enfermidade, vá embora. Se afaste também, enfermidade, se estiver alojada na alma. Senhor, que haja um novo conceito e formação de novos pensamentos, para que essa alma não seja uma lata de lixo, onde a pessoa só jogue sentimentos ruins, mas passe também a olhar para o Senhor e para o novo do Senhor e viver o sobrenatural com a alegria de novos pensamentos, novos sentimentos, transformação, mudança de vida. Que o seu poder possa habitar esse corpo e esse espírito, sejam renovados pela tua presença. Haja milagres e maravilhas acontecendo agora, o seu sobrenatural em favor das necessidades dos teus filhos, aos quais estão ligados nesta oração. Que haja, sim, um sopro de vida, trazendo a vitória, trazendo a paz, trazendo a alegria. Oh, Pai, alcança, Senhor, essa criança que precisa do sobrenatural, deste jovem que muitas vezes está confuso em relação aos seus sentimentos e à vida. Que haja, Senhor, um renovo nesta alma, para que ele tenha segurança e paz em viver contigo e pelos seus princípios e valores. Dessa senhora que precisa de sabedoria para conduzir os seus dias, que haja, Senhor, um renovo agora. Sabedoria habite esse coração e mente, para que ela possa, em vitória, ter os seus dias alegres, meu Pai. Vem sobre esse senhor, este homem que está ligado conosco, que às vezes não sabe o que fazer. Dá a ele tranquilidade para tomar as decisões certas, as decisões corretas e em paz. Eu oro, Senhor, para que o sobrenatural habite os corações e as mentes daqueles que estão ligados conosco, e haja o seu poder e a sua virtude sendo manifestado em favor das orações que estão sendo feitas, para a solução, para a vitória, para repreender o que é mal e trazer a paz e a alegria, pois para esse propósito estão ligados conosco. No nome de Jesus. Amém. Você que crê, diga: amém, Jesus, eu creio. E você pode sim agora, nesse momento, abrir o seu coração, abrir algo que te importa e trazer a presença de Deus. Esse é um tempo de ofertar, um tempo de gratidão. É algo que você o faz não por esmola. Vou dar qualquer valor. Não, algo importante para você. E assim, quando você oferece a Deus algo importante, Ele mesmo é quem é retribuidor, galardoador. É Ele quem multiplica. Por isso, faça-o com confiança, seguro de que aquele a quem você está oferecendo está vendo e é galardoador. Ele recebe com alegria aquilo que você traz, com alegria a presença dele. Lembre-se, faça algo que te importa, porque da mesma forma virá para você bênçãos em abundância. É o que a Bíblia nos ensina, que aquilo que é semeado é colhido. É simples assim.
As sementes que se colhem são as que se plantam. Então semeie em abundância no reino de Deus. E você colherá do próprio Deus. Vamos consagrar a Ele. Olha, temos aí as contas do Itaú e do Santander, onde você pode depositar a sua oferta, o seu dízimo. A agência do Itaú é 8848. A conta corrente é 11.578. A agência do Santander é 2045. A conta corrente é 13.0043.29/13. E o Pix, que é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, 62-955-505-044377. Às vezes, quando você faz o seu depósito, a sua doação, o seu Pix, aparece aí Igreja do Evangelho Quadrangular e às vezes aparece Cruzada Nacional de Evangelização. É o nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá bom? Querido Deus e Pai, consagramos aquilo que os teus filhos trazem à sua presença com amor, com alegria, oferecendo algo que lhes importa. Recebe, pois é para a tua glória. E cumpre o que vemos em toda a Escritura, desde os primeiros tempos até hoje. A abundância, a proteção, o livramento, a multiplicação de virtude, de vida em favor dos seus. É a nossa oração. Recebe, pois é para a tua glória. Consagramos em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não se inscreveu no 2295-8533, 2295-8533, é o telefone da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, que é o WhatsApp. Você pode fazer e você vai estar recebendo aí as notificações dos nossos cultos, dos nossos eventos. Nós não temos a intenção de fazer nunca desse WhatsApp um grupo, mas ao contrário, é sempre uma lista de transmissão. E o desejo que você esteja inscrito não é para a gente pedir nenhum tipo de dinheiro aí, não. Ao contrário, é somente para trazer informação para você dos nossos eventos, dos nossos cultos, tá bom? E se a gente tiver que pedir algum tipo de ajuda em algum momento, será feito aqui nas lives. Por isso, você pode se inscrever legal aí que você vai estar recebendo só mesmo o essencial para a nossa convivência. E você pode se comunicar conosco também através do WhatsApp, tá bom? A equipe que cuida vai estar interagindo com você e passando para nós os pastores. Deus abençoe, tempo gostoso esse de comunhão, de comunicação, que você tenha uma excelente semana, que o Espírito Santo te dê unção, capacitação, para que sua vida seja uma vida próspera em tudo que você fizer. Tchau, Deus abençoe.